Fala, torcida do Galo, chegando agora com uma baita notícia no nosso Galão. Acabou de ser demitido Vitor Bage, o grande ídolo, grande goleiro da nossa história. Foi demitido, não é mais o diretor de futebol do Clube Atlético Mineiro. Temos aqui o corte da Itatiaia. Os comentaristas aqui é Edu Panz e Pedro Abílio. Vamos conferir o que eles vão falar sobre essa demissão do Vitor Bage. Bora conferir, deixa o seu like, se inscreva. Créditos Itatiaia Esportes, link na descrição. Bora conferir. Tem notícia de agora referente ao Atlético. Notícia muito importante quanto ao futuro, pensando no comando do futebol do clube. Aliás, já vamos trazer mais detalhes de Cruzeiro e Corinthians, jogo do meio de semana. Vamos falar do América, vamos falar da rodada final do Campeonato Brasileiro, do que rolou. Mas tem notícia de agora. Abílio, um abraço, boa noite. Boa noite, Cirilo, boa noite, Edu, boa noite a todos na turma do Bate-Bola. Vitor Bage não vai mais ser o diretor de futebol do Atlético. Vitor Bage está deixando o Galo neste fim de ano, tem contrato com o clube até 31 de dezembro de 2025 e uma conversa com Rafael Menin e Paulo Brax, o próprio Vitor entendeu que não deveria abrir possibilidade de renovação e continuidade do trabalho, diz uma nota oficial publicada pelo Atlético há 4 minutos. O Galo ainda na nota, agradece ao eterno goleiro Vitor e a toda a dedicação no período à frente da gestão de diretoria do futebol, desejando muito sucesso na vida pessoal e profissional do ex-goleiro, ídolo da torcida enquanto jogador de futebol, mas que como dirigente vinha enfrentando semanas ou meses de muitas críticas diante do insucesso do Atlético nesta fase final da temporada de 2025. Primeira confirmação, portanto, com relação à diretoria do Atlético ligada especificamente ao futebol, é de que o ex-goleiro Vitor não permanece no clube para o ano que vem. Cirilo. Uma notícia de agora, Pedro Abílio acompanhando essa situação. O Panzi, como é que você encara essa interrupção, né, da sequência do Vitor nos cargos diretivos do Atlético, né? Já está no clube há certo tempo, nessa gestão do futebol do clube já há certo tempo. Ele que foi um ídolo dentro de campo e parecia muito desgastado nesse momento, pensando em especial no que a arquibancada está dizendo, Edu. É muita responsabilidade e cobrança para pouca experiência, né? A gente tem que lembrar que o Vitor, ele é um ídolo do Atlético por ter sido o goleiro das conquistas da Libertadores, da Copa do Brasil, com defesas históricas, e não há nenhum tipo de idolatria ou satisfação em relação ao trabalho dele como dirigente. Até porque ele foi acionado sem ter passado por um outro clube, ter feito um trabalho em um clube menor, com menos responsabilidade, com menor pressão. Ele já chega, já vira diretor no Atlético, passando por um período de turbulência, e não deu conta, cara. Não deu conta, eu acho que faz parte do processo, e o ano foi muito ruim. E o Vitor é um dos responsáveis pela montagem de um elenco que não virou, né, por algumas contratações que não aconteceram, e aí eu falei um dos responsáveis, porque ele não é o único responsável. É importante que as responsabilidades para o que deu e para o que não deu certo num clube, elas sejam divididas, e no Atlético, no caso do Atlético, divididas entre donos, entre diretor, entre CEO, CSO e um monte de O que o clube cria, entre atletas e entre treinadores. O Vitor é apenas uma peça da engrenagem que não funcionou em 2025. E eu acho que o Vitor deve seguir como um gestor, procurar outro clube, ganhar experiência. Já ganhou experiência esse ano, ainda que tenha sido um ano ruim. Isso vale para criar casca e, quem sabe, um dia retornar ou um dia voltar e trabalhar em um outro gigante do futebol brasileiro. Faz parte do processo. O Vitor, dirigente, não deu certo no Atlético. E assim, você citou algo que é natural na interpretação de histórias que acabam se misturando, né? Que é um cara que é um dos maiores ídolos da história do clube, né? Não existiria Libertadores de 2013 sem as atuações históricas do Vitor sob as traves naquelas noites históricas de Copa Libertadores da América há 12 anos. Isso ninguém tira da história do cara, esse é um ponto. A partir daí, é uma pressão muito grande tornar-se diretor de um clube onde você é ídolo, né? Temos vários exemplos por aí, né? De caras que fizeram uma carreira muito bonita dentro de campo e partiram para um outro momento fora de campo. Você pega o Rogério Ceni treinando o São Paulo, por exemplo.
Você pega agora o Riquelme, que comanda o Boca Juniors. Não é pouca coisa. Felipe Luiz foi jogador dentro de campo, com uma idolatria menor no Flamengo, mas uma carreira maravilhosa, né? Termina dentro de campo e vira assim. Não é simples separar uma coisa da outra, né? Porque é o mesmo cara, né? É a mesma pessoa. Que o Vitor continue a sua preparação, continue trabalhando, e realmente eu acho que era uma responsabilidade muito grande ter um primeiro trabalho de gestão de futebol em um clube onde o cara foi ídolo dentro de campo. Não é nenhuma garantia que no seu trabalho como gestor de futebol ele vai obter um sucesso parecido com o sucesso que ele teve como goleiro, né? Como jogador. Até porque o sucesso que ele teve dentro de campo é quase que incomparável na história do clube, né? Então, assim, sucesso pro Vitor, que siga a vida dele, que consiga continuar se preparando aí para fazer grandes trabalhos a partir de agora, mas me parecia até natural, viu, Edu, que chegasse a essa interrupção nesse momento, mas acho muito importante frisar o que você disse. A responsabilidade não está em cima do Vitor Bage apenas, a responsabilidade ela é coletiva, de diretoria, de gestão do futebol, de comando técnico e de atletas. É muita coisa ruim que aconteceu pro Atlético ser coadjuvante nessa temporada, né? Se tivesse apenas um problema, um responsável, teria sido fácil, né? Era só tirar lá em julho, lá em agosto, e a coisa estava resolvida, mas não é isso. O Vitor é um iniciante na profissão, né? É uma responsabilidade grande ter substituído o Rodrigo Caetano, né? Que já era um cara experiente, um dos melhores do Brasil, responsável pelas grandes conquistas do Atlético também, montagem de elenco, gerência, e o Vitor chegou para substituir esse cara, uma responsabilidade muito grande. Era como se um garoto, entre aspas, um goleiro inexperiente, chegasse em 2015 para substituir o Vitor, ou 16. A responsabilidade seria muito grande. E Vitor, você segue sendo um ídolo do torcedor do Atlético. Daqui a alguns anos, ninguém vai lembrar que você era diretor de futebol e que não deu certo. E sempre o torcedor do Atlético vai lembrar de você como um dos responsáveis por uma das maiores conquistas da história do clube. Você vai continuar sendo um dos maiores da história do Clube Atlético Mineiro. Como dirigente, nesse momento, não deu certo. Vou lembrar que são 2 temporadas, né, Cirilo? Fevereiro de 2024, ele assume como diretor de futebol logo da saída do Rodrigo Caetano para a direção de seleções da CBF. O Vitor já atuava como gerente, fazendo um intermédio ali entre jogadores e diretoria do Galo antes disso, mas a partir de 2025 ganhou ainda a companhia do Paulo Brax, né, que se tornou o CSO do Atlético, que, por base nessa nota, participa dessa conversa com o Rafael Menin e, a princípio, permanece, né? É sequência no trabalho do Paulo Brax, que estava acima do Vitor na cadeia ali de organização do Atlético em relação a este departamento de futebol que acaba de desligar o ex-goleiro Vitor. Abílio, seguindo nessa história de reestruturação, de novos passos, enfim, a turma já está em período de férias, né? E certamente esses diálogos aí de montagem de elenco para a próxima temporada, eles começam também com saídas importantes. Começam, Cirilo. Esta segunda-feira marca, né, o início oficial do período de férias dos jogadores do Atlético, que terão um recesso de Réveillon emendado e depois, no dia 2 de janeiro, se reapresentam para dar início à preparação para a próxima temporada. Lembrando que no dia 11 de janeiro o Atlético estreia pelo Campeonato Mineiro, mas com possivelmente um time repleto de garotos, né, de jogadores mais jovens. Ontem, na entrevista coletiva, o Jorge Sampaoli, que está pensando, né, está à frente também deste planejamento para o ano que vem, já destacava: serão 3 grupos. Haverá uma divisão no elenco do Atlético para essa pré-temporada de 2026. O Galo vai ter o grupo principal dos atletas que estão de férias, que vão descansar, que terão uma preparação mais robusta para a temporada que vem. São os jogadores considerados titulares, os reservas imediatos usados pelo Sampaoli ao longo deste período, neste segundo trabalho dele no Galo. Terá o grupo de jogadores mais jovens, mas que já estão integrados ao time profissional, que não tiveram tanta minutagem, mas que estarão treinando. Inclusive 9 atletas não vão parar, vão continuar nesse período com o time sub-20 treinando, e os outros jogadores, né? O time sub-20, jogadores mais jovens que já começaram o campeonato neste 2025, né? É bom lembrar, o Atlético estava disputando amistosos nos Estados Unidos, enquanto teve o time sub-20 participando das 3 primeiras rodadas do Campeonato Mineiro neste ano. Tendência de que no ano que vem, com o início do Campeonato Brasileiro antecipado para o fim do primeiro mês do ano, os jogadores jovens tenham ainda mais minutos e responsabilidade, já que o Sampaoli quer sim trabalhar com esses atletas para o ano que vem.
E aí, Cirilo, são 3 contratos se encerrando no dia 31 de dezembro. A gente fala aqui já há algumas semanas que o Atlético chegou a abrir uma conversa com o lateral direito Saravia, mas as conversas não evoluíram. O Saravia mesmo já destacava isso e o Atlético nas últimas semanas confirma. Então, como não há até o dia 9 de dezembro um acordo, a tendência é de que seja o fim da trajetória desse jogador que chegou em 2023. Além do Saravia, outro que deve deixar o Atlético neste fim de temporada é o Caio. O Caio pode não retornar para o ano que vem, já que um contrato de empréstimo até o fim deste ano que não deu certo também. Outro que tem contrato se encerrando é o Vitor Hugo, mas ele sim tem falado, inclusive nesse domingo com a gente aqui na Itatiaia, no pós-jogo da nossa jornada de ontem, que tem vontade de permanecer e que as diretorias de Galo e Bahia têm conversado para que o zagueiro de 34 anos possa assinar em definitivo. Havia um impasse nos últimos dias, o Cláudio Rezende já trazia, com relação a tempo de contrato, por exemplo, quanto seria o ideal para o Vitor Hugo permanecer, se uma ou mais 2 temporadas, afinal, repito, um jogador de 34 anos. Mas é uma reformulação que está só começando, que vai depender também de movimentos do mercado, mas que o Sampaoli já falou, Quer uma média de 27 anos para o time, que ontem foi escalado contra o Vasco, com uma média dos 11 titulares, 4 anos mais velha que isso, Cirilo. O que é considerável quando você pensa em média, 31 anos. Aumenta bastante. Ô Panzi, dos nomes citados aí pelo Abílio, alguém tem que ficar? Ô Cirilo, assim, eu acho que lista de dispensa é um negócio muito particular, Primeiro que dispensar, você reformular elenco pode custar muito caro, Pode custar mais caro do que você ir ao mercado contratar, porque tem muito jogador com contrato em vigência. Então, para essa negociação... Não é o caso desses, mas há muitos nesse cenário. Existem outros, que a negociação acaba saindo muito cara. Esses jogadores que não têm mais contrato, que não se fala em renovação, a gente não tem nem o que discutir, São atletas que não vão ficar. A discussão, ela paira sobre os grandes nomes, sobre os atletas principais, aqueles importantes, que a maioria deles ainda tem contrato por cumprir. Por exemplo, as últimas informações, até o Ale Oliveira que trouxe, em relação a Scarpa e Hulk, particularmente, que se o Sampaoli seguir, eles não ficam. Assim, eu lamento muito por esse tipo de coisa, Eu acho que o Hulk você tem que sentar, ouvir o porquê disso, porque ele tem tamanho, história e estofo, Agora o Scarpa, se falou isso, a porta da rua é a serventia da casa, Não tem a mínima história com a camisa do Atlético, não tem o menor sentido fazer esse tipo de argumentação em relação a treinador. E, sinceramente, o Sampaoli vai ser o técnico do Atlético. Você tem que analisar todo o contexto. O Hulk, se ele sentar de cabeça fria, pega o pré-Sampaoli e os números dele. Pega o que ele vinha, ou o que ele não vinha entregando com o Cuca, e depois o que ele passou a entregar com o Sampaoli, ainda que para isso ele tem que ter ficado no banco em alguns jogos. Ou jogar numa posição que ele não se sinta tão confortável. Depois que o Sampaoli chegou, Hulk, os seus números são muito melhores. Você voltou a fazer gol com bola rolando, você seguiu fazendo gol de falta, você descansou mais, você estava mais inteiro em alguns jogos, você foi decisivo em outros jogos. Antes disso, era para mais de 20 jogos sem fazer um gol de bola rolando. E o Scarpa, o quão decisivo o Scarpa foi desde que ele pisou no Atlético para exigir tal tipo de coisa? Então, assim, o Atlético ele é maior do que qualquer jogador, inclusive do que o maior ídolo da sua história. Então tá na hora do Hulk esfriar a cabeça, repensar muita coisa, olhar números, porque futebol são números, tem números também. Eu acho que ele vai ser muito importante na próxima temporada, se utilizado de forma inteligente e de forma realista, de acordo com a realidade dele, Hulk, também, que ano que vem completa 40 anos de idade. Um elenco rejuvenescido, que passa por isso que o Pedro Abílio acabou de trazer. E o Hulk num time coletivamente funcionando melhor, um time mais equilibrado, um time mais jovem. A tendência, Hulk, é que você jogue mais, que você entregue mais e que você siga escrevendo a sua história com a camisa do Atlético. Então, Hulk, repense, esfria a cabeça. Agora os outros, falar esse tipo de coisa, repito, para os outros, não quer ficar, a porta da rua é a serventia da casa. É isso, Maçã. Vitor Bage não é mais o gerente de futebol do nosso Galão, Desejo, cara, toda sorte, Infelizmente aí, foi uma fatalidade, um cara que não tem muita experiência, como diretor de futebol, como jogador, um ídolo, respeito máximo, mas como dirigente foi, infelizmente, aí um trabalho muito ruim, meus amigos? E
para mim, quem é o maior culpado disso tudo é a diretoria que colocou um cara que sem experiência nenhuma para substituir nada mais, nada menos que um dos melhores diretores, né, de futebol, que era até então o Rodrigo Caetano, né? Então é isso, o Vitor Bage pegou um caminhão de areia maior do que ele poderia carregar e o resultado não deu outro, né? Um trabalho realmente que não surtiu muitos frutos, né? Então, visto isso, o Galo brigando aí 2 anos para não ser rebaixado, 2 anos sem disputar Libertadores e outras coisas mais, né? Vexames atrás de vexames. É isso, Vitor Bage não está mais no comando do futebol do nosso Clube Atlético Mineiro, Galão da Massa, e só tá começando, a barca vai passar e vai passar geral. Tem muito jogador medíocre aí para cair bem fora, longe do meu galão. É isso, meus amigos, já começou a reformulação e temos aí a primeira notícia, que é Vitor Bage não é mais dirigente do Galo. É isso, meus amigos, vou ficando por aqui, um forte abraço. Comente o que você achou dessa demissão aqui nos comentários. Vou ficando por aqui. Compartilhe esse vídeo e fui.